Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 26 de julho, quinta-feira. Antes, vamos conferir a rodada de hoje, né, do vídeo de ontem. A gente colocou 3 jogos da J-League. O primeiro pela J-League 1, da primeira divisão, o Cerezo Osaka contra o Kashima Antlers. A gente sugeriu um caso empate, o Cerezo não perdendo, um jogo de ambas marcam. O Cerezo perdeu um pênalti aos 78, cara. A gente sugeriu 1-1. O Kashima fez 2-0 no segundo tempo, ganhou o jogo. Red as 2 sugestões. No segundo jogo, o Mito contra o Toshiji, isso foi demais. Mito contra o Toshiji, a gente sugeriu um caso empate a 1,38. A gente sugeriu 1-0 sofrido, foi 0-0, beleza, Green. E o último jogo, o Roaço enfrentando o Renofa, a gente sugeriu um fora empate a 1,44, ambas marcando, ou acima de 2,5 a 1,53. A gente sugeriu 2-1 pro Renofa, foi 2-2 o jogo. Beleza, o Green no 2,5, beleza, o Green ambas marcam, beleza, o Green no X2. Eu queria mandar um abraço pro Gustavo, cara. Gustavo de São Paulo, de onde é, meu Deus? Campo Limpo. Ele participa com a gente, ele falou que ele é flamenguista, doente, nasceu no Rio de Janeiro. Ele falou que se recusava a apostar contra o Kashima Antlers, porque o Zico jogou lá, e ele é flamenguista, doente. Jogou só nos 2 jogos da segunda divisão, cravou lindo o jogo do Mito e o jogo do Roaço. Se você ainda não participa da consultoria, me chama, tem meu WhatsApp aqui embaixo, tem pacote semanal, tem pacote mensal. Eu queria falar também do Bet4Invest, um site para investidores. A partir de R$200 você investe, né? Você aposta para investir, investe para apostar. São especialistas em esporte, não só focados em futebol, tem vôlei, natação, golfe, tênis, dardo, corrida de cachorro. E você segmenta lá para onde você quer. Em 20, 30 dias ele faz uma estimativa do retorno que você vai ter, é bem legal. Entra lá, bet4invest.com.br. Vamos começar. Amanhã eu separei só uma duplinha, tá galera? Pela Islândia, primeira Dale, a segunda divisão islandesa. Às 4h15 da tarde, o Fram enfrentando o Trotur, os dois de Reykjavik, a capital islandesa. Em 6 dos últimos 7 jogos do Fram, ambas as equipes marcaram. Eu acho que é um jogo para gols, tá? O Fram marcou 2 ou mais gols em 8 dos últimos 11 jogos. Tem um ataque poderoso, mas também sofre gols, bastante gols. Em 10 dos últimos 10 jogos ele sofreu gols. Em 8 dos últimos 11 ele fez 2 ou mais, mas em 10 dos últimos 10 ele sofreu gols. Contra um Trotur que em 9 dos últimos 11 jogos ambas as equipes marcaram. Em 6 dos últimos 7 ele não perdeu, tá invicto. Só perdeu um jogo nos últimos 7. 8 dos últimos 10 jogos do Trotur aconteceram mais de 2 gols e meio. 4 dos últimos 5, ambas as equipes marcaram. No confronto direto entre eles, 5 dos últimos 5 jogos, acima de 2,5. 4 desses 5, ambas as equipes marcaram. Eu vou de acima de 2,5 a 1,58, quase 1,60 tá legal. Não abriu o mercado, mas se você puder operar online, acima de meio gol no primeiro tempo também vai pagar legal. Eu acho que sai um golzinho no primeiro tempo, quase certeza. Eu vou cravar um 2-2 amanhã esse jogo pela primeira Dale da Islândia. E o segundo jogo das análises, uma liga muito legal para gols também, a Major League Soccer, às 9 horas da noite. O Orlando City enfrentando o New York City. O Orlando, 10 dos últimos 11 jogos ele perdeu. Tem 10 derrotas em 11 jogos do time do Orlando. 9 dos últimos 10 jogos em casa, ambas as equipes marcaram. Jogando em casa o Orlando, ambos marcaram em 9 dos últimos 10. Ele só tem uma vitória nos últimos 11 jogos. 6 dos últimos 8 jogos, uma derrota por 2 ou mais gols. Puta que pariu, como toma gols o time do Orlando? 9 dos últimos 10 ambos marcaram, 6 dos últimos 8 jogos ele perdeu por 2 ou mais gols. Ele sofreu um gol nos últimos 14 jogos. 14 jogos que o Orlando jogou, independentemente de casa ou fora, ele tomou gol. É uma defesa muito vazada. E 13 desses últimos 14 jogos do Orlando aconteceram mais de 2 gols e meio. Ele toma 2 ou mais gols em 6 jogos, toma gol em todo, 14 jogos tomando gol. Puta que pariu. Contra o New York City, que tem 9 vitórias. 9 dos últimos 10 jogos, ambas as equipes marcaram também. 9 dos últimos 10 em casa, ambas marcaram. 9 dos últimos 10, ambas marcaram. 7 dos últimos 10 jogos do New York City, acima de 2 gols e meio. 13 dos 14 do Orlando, acima de 2,5. Frente a frente entre eles, uma baita vantagem do New York. O New York, frente a frente, os últimos 3 jogos, ele venceu por 2 ou mais gols de diferença. Não que ele tenha feito 2 gols, tá? Ele venceu por 2-0, 3-1, 4-2, 5-3. E eu não vejo outro caminho, cara. Acima de 2,5 a 1,53. Ou então na segurança aí, um fora empate. O New York tá com um baita retrospecto em cima do Orlando. Nos últimos 3 jogos ele ganhou e ganhou bem por 2 ou mais gols. O Orlando conseguiu ganhar uma vez nos últimos 11 jogos, tomou gol nos últimos 14 jogos em casa.
tem 10 derrotas nos últimos 11 jogos. Abriu aqui um X2 a 1,50, cara, não perdendo o New York City. E eu vou nessa. Eu vou cravar um 3-1 pro New York fora amanhã. E fora as análises pra amanhã, galera. Dia 26 de julho, quinta-feira. Se curtiram, se inscreve. Tem vídeo quase todo dia. Tem meu WhatsApp aqui embaixo. Me chama, te bate um papo. Um abraço. Boa sorte pra nós, mano.